Muito bom dia para você que está aqui comigo nesta terça-feira para a gente falar de um assunto muito legal. Para você que não me conhece, eu sou Alessandra Lippel e esse é o canal Limão e Limonada. Aqui a gente fala sobre tendências, inovações, ideias para que você possa reinventar a sua carreira e o seu negócio. E o meu trabalho é fazer essa pesquisa para você. Ou seja, transformar limões em limonadas quando existe falta de inspiração, falta de ideias, porque a pessoa está tão envolvida na operação do seu negócio, da sua carreira, cuidando de um monte de coisa, que não tem tempo de ficar fazendo esse monte de pesquisa, achando esse monte de informações e tirando conclusões em cima disso. Só para relembrar, estamos aqui de segunda a sexta-feira, sempre às 8h30 da manhã, ou seja, de segunda a sexta-feira, todo dia tem um episódio novo, algo que eu trago de novo para você, um insight, uma ideia. E hoje eu quero te convidar para tomar um café comigo enquanto a gente fala sobre um dos segmentos de mercado que mais crescem no Brasil e no mundo, o mercado do bem-estar. Quando eu comecei a estudar o mercado do bem-estar, eu quase caí para trás quando eu percebi o tamanho dos números, a quantidade de empresas, de áreas envolvidas. Segundo o Global Wellness Institute, esse é um mercado de 4,2 trilhões de dólares em 2017 e que cresce 2 vezes mais rápido do que outros setores da economia. Incrível, né? Mas primeiro vamos entender o panorama geral do que inclui o wellness, né? Todas as empresas, todos os segmentos que envolvem esse grande ecossistema do bem-estar. Eu até vou ler aqui porque é muita coisa. Grupo 1 são indústrias, empresas, etc. de alimentação e bebidas saudáveis, vitaminas e suplementos, beleza e cuidado pessoal, fitness, nutrição personalizada. E aí tem um outro grupo que é o de bem-estar corporativo, bem-estar mental, hospedagem e hospitalidade, bem-estar de vestir, assuntos relacionados ao sono e a cannabis, que acabou entrando como um segmento dentro deste ecossistema gigante. Eu juro que é tanta informação que eu acho que a gente precisava de uns 10 episódios aqui para eu dar conta de explicar tudo para vocês. Estou pensando em fazer um report, alguma coisa específica sobre esse assunto. Se você acha que isso é interessante, se você gostaria, comenta aqui embaixo que eu vou saber, tá bom? Já faz um tempo que a gente sabe que tempo, espaço são um novo luxo. Agora, o bem-estar entrou para essa listinha. Mas qual o futuro desse mercado e quais as oportunidades que ele reserva para você? Segundo a consultoria de tendências Trend Watching, os novos produtos, o segmento mais promissor e que tem mais oportunidades dentro desse ecossistema como um todo, são aqueles que se destinam a combater a epidemia de burnout que está assolando o mundo inteiro. Sabe por quê? O empreendedorismo ele está crescendo no mundo. Os modelos de contratação eles estão sendo colocados em xeque. Ao mesmo tempo, a velocidade do avanço da tecnologia faz com que as pessoas tenham que se adaptar e aprender coisas novas muito mais rápido. E isso gera o quê? Ansiedade. E toda essa ansiedade leva a um esgotamento físico, psicológico, mental, enfim, a pessoa fica acabadinha. E eu trouxe aqui para você hoje 8 insights para você que não trabalha com esse mercado e gostaria de trabalhar, para você que já trabalha com esse mercado e para você que não trabalha com nada disso, que trabalha com outra coisa, mas pode aproveitar de alguma forma toda essa onda, essa popularização do bem-estar no seu negócio também, beleza? Macro tendência número 1. A primeira macro tendência é o seguinte: a tecnologia está invadindo, ela está tomando conta de todos os segmentos de mercado, inclusive do ecossistema do bem-estar. Por quê? Junto com o crescimento e com a popularização das terapias, das coisas que falam que vão levar a pessoa a ficar menos ansiosa e tal, vem junto uma desconfiança. E essa desconfiança com os resultados, ela é crescente. Macro tendência número 2. Eu sei que vai ter gente que não vai concordar com esse segundo insight, mas eu tenho que te dizer. Ok, a gente sabe que tem espaço para todo mundo, né? Tem espaço para todo tipo de empresa, mas eu percebo que muitas empresas desse segmento mais holístico, zen, pessoal que trabalha com terapias energéticas e tal, é como se a tecnologia ela fosse uma inimiga disso tudo.
E o que a gente vê, principalmente entre os milênios, entre o pessoal da geração Z, é uma abordagem mais integrada. Se não fosse isso, o aplicativo de meditação Calm e vários outros que surgiram na mesma linha, o Calm, por exemplo, ele se tornou um unicórnio, ele vale hoje bilhões de dólares e é um aplicativo de celular. E reforçando a questão do branding, eu acho que tem muita gente que ainda tem um branding, uma comunicação muito amadora, uma comunicação ainda não tão bem desenvolvida quanto poderia nesse segmento. Porque tem uma coisa de, não, nós somos diferentes. Você pode querer ser diferente, mas está vindo aí um monte de empresas e grandes iniciativas que vão sair atropelando todo mundo. Não significa que você tem um negócio pequeno, você precisa fazer uma coisa meio mais ou menos, entendeu? Invista no seu branding e na sua comunicação. E aí eu quero engatar isso com o nosso terceiro insight ou terceiro segmento de negócio, que é o da cannabis. Macro tendência número 3. Eu quero trazer para você o exemplo da MedMen, que é uma rede de produção e de venda de produtos à base de cannabis para fins medicinais e recreativos, onde é permitido, que transformou completamente a estética, a lógica de como se vendia esse tipo de produto. A primeira vez que eu visitei a MedMen foi, acho que há uns 2 ou 3 anos atrás, em Los Angeles, e eu já tinha ouvido falar dela como a Apple da cannabis. E eu fiquei muito impressionada com a loja. O cuidado que eles têm. Você não vai entrando na loja e vai comprando. Você tem um segurança na porta. Essa pessoa checa a sua idade lá nos Estados Unidos. A pessoa tem que ser maior de 21 anos. Depois, lá dentro, você passa por um cadastro. Se você quiser, enfim, ficar com alguma coisa. A forma como eles fizeram o desenvolvimento de vários produtos realmente me surpreendeu. Esse aqui, por exemplo, é um chazinho. Eu nunca usei, mas eu comprei, achei bonitinho, comprei. Tem balinhas, tá vendo? Tipo balinhas assim, ó, que vende assim. Todo o esforço de comunicação e de branding deles na ambientação da loja, na embalagem dos produtos, na publicidade mesmo, caminhou no sentido de fazer as pessoas perderem esse estigma de que quem usa cannabis é maconheiro, entendeu? É um viciado em drogas. E eu acho que eles já avançaram muito nos Estados Unidos. Aqui no Brasil o assunto ainda é tabu, mas acho que tem muita oportunidade aqui nesse segmento. É um monte de coisa, linha de chocolate, dá uma olhada aí. MedMen é o nome dessa empresa que produz e comercializa produtos à base de cannabis. Essa é a loja deles da Quinta Avenida em Nova York. Eles têm como proposta trazer a cannabis para o mainstream e acabar com o estereótipo do maconheiro. Eles já têm 18 centros de distribuição espalhados pelos Estados Unidos e a empresa já foi avaliada em mais de $1 bilhão. Então aqui é um 2 em 1. É tanto para falar de um segmento de mercado novo que nos Estados Unidos já está bem desenvolvido, mas que aqui no Brasil está crescendo e tem oportunidade, quanto do branding desse assunto, fazendo referência ao insight número 2 da galera do holístico. Precisamos falar sobre cannabis. Queira você ou não, concorde você ou não, está acontecendo uma legalização silenciosa da cannabis no Brasil, para fins medicinais. Eu não vou aqui entrar em questões éticas, se eu concordo, se eu não concordo. Eu acho que isso é bem amplo, é um assunto novo ainda, mas a gente precisaria discutir junto álcool, açúcar, gordura, enfim. É uma discussão bem mais ampla essa. Vamos focar especificamente no assunto cannabis, no assunto deste segmento de mercado. Nos últimos anos, diversos estudos científicos apontaram que substâncias extraídas da cannabis, como o canabidiol, CBD, e o hidrocanabidiol, THC, seu princípio psicoativo, podem ser usados para fins medicinais em terapias com pacientes com dores crônicas e outras enfermidades, como câncer, como epilepsia e fibromialgia. E aí, o que acontece? Aqui no Brasil já existem empresas que estão trabalhando com esse segmento, como por exemplo o Dr. Cannabis, que é um site cujo modelo de negócios é agendar consultas com médicos que prescrevem cannabis para as pessoas para vários tipos de necessidade. Esse site ele foi fundado há mais ou menos 2 anos e ele usa produtores dos Estados Unidos e da Suíça. E segundo a Viviane Cedola, que é fundadora e CEO da empresa, antes da pandemia, as maiores procuras eram em função de dores crônicas, doenças crônicas, e agora o
o grande volume de consultas no site é para tentar resolver problemas ligados à ansiedade e insônia. Olha que loucura, o site ele tem 1.200 médicos cadastrados como psiquiatras e nutrólogos. E aí ela emenda dizendo que hoje o problema da cannabis é mais de comunicação do que científico, porque já está provado, né, que faz bem. Aproveita quem quer, né? Macro tendência número 4. E aí, como um outro insight que eu gostaria de trazer hoje para você, são os apps ou as plataformas que oferecem consultas, aulas, terapias virtuais. A gente sabe que por causa da pandemia isso já tem se intensificado através de personal trainers, professores de inglês, psicólogos, mas o que a gente vê são empresas construindo negócios inteiros através de plataformas que oferecem tipo o Uber das terapias. Como a Talkspace, por exemplo, que oferece consultas, tratamentos por texto. Você pode mandar mensagem para o seu médico, você pode conversar com ele por videoconferência. Não é só a questão de professores, aulinhas, coisinhas mais assim, é para tratamentos mais complexos, entendeu? E aí isso já vai engatando numa outra oportunidade que é o seguinte, algumas empresas elas têm esse serviço virtual, né, de consulta virtual, e eles entregam para os clientes wearables, que são coisinhas, pulseirinhas, coisas que a pessoa veste e que traqueia e que mapeia os dados dela e passa a informação para o médico, tanto para o médico quanto para ela mesma, para que possa haver um acompanhamento. E dá para chegar a níveis assim inimagináveis como o dessa operação, por exemplo, ó, a Next Health e a Forward. Eu tive a oportunidade de conhecer essas duas empresas há mais ou menos uns 2 anos também, quando eu fui para Los Angeles. Por incrível que pareça, essas duas startups de saúde, elas possuem lojas físicas dentro de shopping center, mas para mim isso é uma estratégia para captação de clientes e para conhecimento de marca, onde você chega, você se cadastra, eles fazem todo o seu mapeamento, você faz vários exames clínicos e de substâncias do seu corpo para analisar as vitaminas que você não tem, etc. e tudo mais. E eles têm tratamentos que eles fazem lá nas lojas, por exemplo, shots de imunidade. Nos Estados Unidos isso virou uma febre. Você vai em supermercado, qualquer loja, você tem uma variedade enorme desses pequenos shotzinhos de imunidade. A pessoa acha que ela vai ficar com gripe, ela já toma um shot daquele, entendeu? Que são tipo uns potinhos assim, tipo uma vitamina C concentrada. Tem gente que toma isso na veia. No caso da Next Health, eles têm lá a lista de tratamentos que eles oferecem, os preços e tal. Mas no caso da Forward, você vira sócio. Você paga uma mensalidade lá por mês e tem acesso a uma série de serviços, de testes, de traqueamento da sua saúde. Tudo isso no sentido da prevenção. O que essas empresas defendem é que é muito mais barato você agir preventivamente e você ir monitorando o paciente antes de dar uma merda do que depois que já deu. Então é meio um 3 em 1. Você pode ir lá se consultar na loja, você pode ter a teleconsulta e aí eles ficam lá te monitorando na sua pulseirinha. Se o seu nível de ansiedade ficar muito alto, eles vão entrar em contato com você para entender o que está acontecendo, se eles podem de alguma forma te ajudar. Louco, né? Ai, como a gente precisa evoluir aqui no Brasil, né, nesse sentido, meu Deus. E aí eu acho que existe um grande desafio, mas também uma oportunidade, que é de como fazer isso sem ser algo elitizado. Como criar uma empresa que possa oferecer esses serviços de uma forma mais democrática. E tem, inclusive, startups que estão indo além, que estão fazendo terapia usando realidade virtual para tratamento de pessoas que já passaram por abuso sexual ou até estresse pós-traumático. Estresse pós-traumático. Não é fácil falar isso, né? É um trava-língua isso. Você reparou que todas as iniciativas que eu estou citando aqui, elas dizem respeito a traquear, medir, coletar dados para que a pessoa ela possa, primeiro, ter credibilidade de que aquilo que ela está se submetendo, aquele tratamento, de fato é real, não é um enganation. E, por outro lado, as pessoas com isso, elas vão começar a cada vez mais ter domínio dos seus próprios dados, ter conhecimento e ir desenvolvendo um maior nível de consciência de como funciona o seu corpo sob a sua própria saúde, não deixando isso só por conta do médico, do hospital, do psicólogo. A pessoa ela passa a cuidar cada vez mais de si. O que essas consultorias de tendência se perguntam é quais vão ser os impactos no comportamento das pessoas, uma vez que elas tenham cada vez mais essa consciência. A gente sabe que no passado, o médico era Deus, médico
médico falou, você amém, senhor, tal. Com a chegada da internet, a gente tem a possibilidade de consultar. É claro que a gente não estudou igual um médico, igual a um terapeuta, mas a gente tem, através da informação, muito mais capacidade para discutir e entender sobre essas questões, ajudando com isso até a minimizar erros médicos. Vou contar uma história para vocês que aconteceu há mais ou menos uns 3 anos atrás comigo. Fato real, triste, mas aconteceu. Minha mãe me liga, minha mãe mora a uns 40, 50 quilômetros da minha cidade, dizendo que meu pai não estava se sentindo bem e que ela levou ele para o hospital. E eles estavam lá, ficaram lá monitorando o meu pai, que não conseguia engolir, que não conseguia isso, que não conseguia aquilo. E a minha mãe lá entregando, né, totalmente confiando nas enfermeiras, nas pessoas que fizeram lá o primeiro atendimento do meu pai. Eu cheguei à tarde, porque eu não consegui de manhã, cheguei à tarde lá no hospital e comecei a não entender. Eu falei, mas por que ele não consegue engolir? Porque como meu pai tem síndrome do pânico, as pessoas acharam, ah não, isso é uma crise de síndrome do pânico, etc e tal. O que eu fiz? Eu entrei no celular e comecei a pesquisar todos os sintomas que ele tinha tido. E sabe a conclusão que eu cheguei? Que ele estava tendo um AVC. E aí foi que eu dei um piti, rodei a baiana no hospital. E não é que, infelizmente, ele foi diagnosticado com AVC. Só que isso levou tempo. E quantos erros médicos acontecem todos os dias porque as pessoas confiam 100% naqueles profissionais? Não estou dizendo que não tem que confiar, mas cada vez mais a gente precisa ter consciência e saber também do que está acontecendo com o nosso corpo. Muito triste, meu pai demorou muito tempo para ser diagnosticado e as sequelas que ele teve do AVC foi porque eles demoraram para identificar. Um negócio que na internet, no Google, eu achei os sintomas. Próximo insight, a gamificação do bem-estar. Essa é uma tendência muito forte e que vai crescer cada vez mais, principalmente entre as pessoas da geração Z e os millennials mais novinhos, que são pequenos desafios, etapas, metas que você tem no dia a dia através de apps que te ajudam e te acompanham e fazem você ir evoluindo um pouquinho a cada dia. Tem um super bacana que eu separei para mostrar aqui para vocês, que é o Super Better. Ou seja, ele estimula comportamentos saudáveis e aí você vai ganhando pontos, você vai ganhando bônus, todas essas mecânicas ligadas ao universo dos jogos. Isso cria um estímulo para a pessoa, isso faz com que o desempenho ou a evolução da pessoa seja medida através do tempo e ainda promove uma conexão social, porque você entra meio que junto com uma galera e vai todo mundo junto querendo melhorar em algum aspecto. E aí, com isso, eles transformam esse cuidado com o bem-estar e com a saúde numa brincadeira, num jogo. E antes da gente encerrar, eu queria dar 2 últimos insights para vocês, em termos de áreas, de segmentos de mercado que eu acho que ainda vão crescer muito. O primeiro deles é relacionado ao turismo do bem-estar. Eu já tive a oportunidade de participar de alguns desses programas, lugares que você vai para você descansar e tal, mas o que eu sinto e a minha percepção analisando todos esses lugares e tudo mais é que você tem 2 situações. Ou você tem coisas muito, lugares e tratamentos muito caros, extremamente elitistas, ou você tem uma coisa muito meia boca. Lugares assim, retiros, essas coisas meio de retiros que você vai para cuidar da sua mente, do seu corpo e que são médio. Será que a gente não consegue ter um meio termo, fazer algo descolado, mas que não seja tão caro? Acho que aqui tem oportunidade de mercado. E finalmente, para você que não tem nada relacionado a fitness, nada relacionado à beleza, nem ao bem-estar, pense como você poderia, de alguma forma, colocar dentro da sua empresa ou para os seus clientes algum aspecto do wellness, algum aspecto do bem-estar. A rede de sanduíches Shake Shack dos Estados Unidos, ela está fazendo um teste. Eles foram alertados pela companhia de seguros através de uma pesquisa que se eles tivessem uma semana útil dos funcionários de 4 horas, a produtividade aumentaria 20%. Uma história assim. Vou deixar o link da matéria aqui embaixo para vocês. E eles estão fazendo vários testes em alguns lugares para ver se isso se materializa. Eu acho que práticas assim, elas ajudam de 2 formas. Elas ajudam os funcionários e ajudam na percepção
daquela marca. Então, fica uma dica aí para você que não trabalha especificamente com esse segmento, para você de repente pensar em alguma forma de incorporar o bem-estar, coisas ligadas à saúde física, mental, seja dos seus funcionários, seja para os seus clientes. Ok? É isso aí, pessoal. Espero que algum desses insights possa servir de inspiração para você, para sua carreira, para o seu negócio, que você possa ter ideias a partir daí. E me conta aqui embaixo nos comentários quais foram os seus avanços, quais são as suas dúvidas, quais os segmentos de mercado que você quer que eu analise que de repente eu não analisei hoje aqui. Se você não se inscreveu no canal, tá mais do que na hora, e amanhã temos um outro encontro marcado aqui, tá bom? É isso aí. Beijo.